It's fun time. Fazer listas de jogadores é um deleite e um terror para a maioria dos analistas. Um deleite simplesmente pois gostamos de colocar em ordem as coisas e gradação nelas. Gostamos de competições e de apontar um vencedor através de critérios bem definidos. Mas também é um terror pelo simples fato do tanto de críticas que todos os analistas vão receber. Sempre haverá aquele que não irá concordar com as listas, mesmo que o critério seja o mais simples e objetivo possível. Imagina quando se fala de critérios que fogem um pouco à objetividade e entram no campo da subjetividade? Bom, a lista que irei colocar hoje entra nisto. Já de cara, já sei que vou ser bombardeado pela opinião daqueles que não gostam de Stephen Curry, mas digo desde já, Curry é o segundo armador mais importante para a história da NBA. Digo isso considerando o que ele já fez pela liga, sem fazer previsões do que ele pode e deve fazer daqui pra frente. Para isso, precisamos esclarecer 3 coisas nessa frase. Primeira, por armador, entenda aquele que joga na posição número 1, o point guard, utilizando o termo norte-americano. E pensando nisso na posição na escalação e não na função em quadra. Segunda coisa, estou elegendo os mais importantes de todos os tempos, não os mais brilhantes e mais habilidosos. Os argumentos que usarei para sustentar minha tese não se resumem aos apresentados dentro de quadra, mas extrapolam para fora dela. Por isso digo que Stephen Curry é o segundo armador mais importante para a história da NBA, não apenas o segundo melhor, apesar de achar que ele se posicionaria bem alto se fosse considerado o melhor, mas isso não cabe nesse vídeo e a história para outro material. Por fim, em terceiro lugar, o primeiro dessa lista é Magic Johnson. Magic surgiu numa era de superpopularização da NBA e do esporte como espetáculo. Sem desconsiderar seu desempenho dentro de quadra, que foi completamente absurdo, ele foi um dos responsáveis, junto com Larry Bird, da primeira grande onda de popularidade da liga. Todos queriam ver Boston Celtics e Los Angeles Lakers jogarem para ver Bird e Johnson se enfrentarem. É simples assim, se a gente entrar no âmbito das 4 linhas, ele foi um armador gigante que previu o jogo sem posição que vemos hoje. Podia jogar e marcar as 5 posições, de armador até a pivô, trazia uma beleza estética incrível com passes magistrais. Por fim, pelo anúncio que era portador do vírus HIV e tinha AIDS, além de elucidar e conscientizar as pessoas pela doença, mostrou que os atletas tinham de cuidar da própria saúde. Explicando o porquê do Magic ser o primeiro, vamos ao porquê de eu achar que o Curry é o segundo. Primeiro, vamos falar de fora da quadra. No momento, Curry é a cara da NBA e a NBA está tendo uma das maiores expansões de popularidade dentro da sua história. Para se ter uma ideia, o jogo 7 das finais de 2016, entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, foi o terceiro mais visto da história, com 31,02 milhões de espectadores, atrás apenas do jogo 6 de 1993 e do jogo 6 de 1998. De acordo com o estudo da Nielsen, a audiência vem subindo 30% ano após ano. E Curry é um dos expoentes disso. Ano após ano ele continua sendo a camisa mais vendida de toda a NBA. Mas não é apenas no mundo dos negócios e no marketing esportivo que quero falar. Devemos falar dentro de quadra também. Não apenas pelos 3 anos consecutivos indo à final, sendo MVP 2 vezes e uma vez única na história de forma unânime. Mas a questão principal aqui é a forma como o Golden State pensa o jogo e ele é o símbolo disso. É fato que nunca antes na história as equipes chutaram tanto de 3. Mesmo sendo implantada no início da década de 80, a jogada só começou a ser explorada em primazia agora. É uma revolução. Diversas equipes passaram a usar e abusar disso após o sucesso que o Golden State Warriors teve. A matemática é básica, 3 pontos são mais do que 2 pontos. E Curry é o grande símbolo dessa mudança. Ninguém na história da NBA arremessou tão bem quanto ele, de curta e longa distância. Além disso, outra grande mudança no jogo que fica escancarada com o Golden State Warriors é o fim do jogo posicional e a passada para o jogo funcional. Antes tudo era muito bem definido, os armadores ficavam atrás e armavam, os alas concluíam e os pivôs enterravam. A função de armar dos Warriors fica principalmente com Draymond Green, um ala pivô de posição, mas na real é dividida até com os asa patrulha. Todo mundo se movimenta e se transforma. Por isso ouvimos comentários de que Stephen Curry não é armador. A real é que ele é. No jogo sem posições, todo mundo é. O aumento na posse, as jogadas mais rápidas, o fim do jogo posicional e o abuso das bolas de 3 definem bem o jogo do Warriors. Definem bem qualquer time que se preza a ir bem na NBA atual. O jogo da NBA atual e que será pelos próximos anos. Ele pode não ser o melhor desse time, colocando talvez Kevin Durant na frente dele, mas é o que o melhor simboliza isso tudo. Essa era já foi prevista no meio da década passada por Mark D'Antoni e o Phoenix Suns do 7 Seconds or Less. Era um time com um pace muito alto,
com muito dinamismo e arremesso de longa distância. Curry, assim, é meio que um messias esperado para esse novo momento. Numa época que os armadores são as principais figuras de grandes times, ele desponta como o principal desses armadores. Os próximos nessa lista nunca tiveram o impacto que ele teve. Oscar Robertson provavelmente foi melhor, mas não transformou uma era como ele vem transformando. Naquela época quem ditava isso era Wilt e Bill Russell. No fim, Karim, John Stockton pode ter sido um armador nato, mas nunca conseguiu o que o Curry fez. Isaiah Thomas introduziu o jeito bad boy na NBA, com um jogo mais físico e sempre técnico, mas nunca conseguiu superar o que o Curry faz de impacto individual. Allen Iverson também teve um impacto cultural, mas não confirmou dentro de quadra com os feitos. Por isso, Curry é o segundo armador mais importante da história da NBA. E aí, você tem algum xingo pra gente? Você tem alguma opinião que se diverge disso? Você concorda com a gente? Deixa aí nos comentários. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E é isso aí, galera. A gente se vê amanhã. Falou!